meu nome é Kaique, eu sou professor e formado em História e eu não me importo que os algoritmos do YouTube boicotem esse vídeo. Precisamos tratar desse assunto. Possivelmente Adolf Hitler seja a pessoa mais odiada da história da humanidade e para muitos ele é a própria personificação do mal. E não serei eu a desconstruir essa imagem. Esse episódio não tem o objetivo de amenizar as atrocidades cometidas por Hitler e os nazistas antes e durante a Segunda Guerra Mundial. A questão que quero abordar é: será que apenas Hitler foi responsável? Durante 12 anos Hitler esteve no poder da Alemanha e a responsabilidade é apenas dele, um único homem? É muito comum ver matérias que seguem essa linha de pensamento, como se Hitler fosse um mago que seduziu pessoas ingênuas. Na verdade, isso é uma fuga de qualquer tentativa de explicação. Não apenas desvia o foco das condições reais que possibilitaram todo o mal causado, mas também é incorreto. Precisamos ter coragem e tratar da responsabilidade civil na ascensão e manutenção do nazismo no poder. Vamos assistir a um trecho de um dos filmes financiados pelo governo nazista, Triunfo da Vontade, filmado durante o 6º Congresso do Partido Nazista em Nuremberg, 1934. Multidões louvam o líder nazista. As ruas estão lotadas e as pessoas fazem o gesto infame de saudação ao Führer, apenas um ano após sua chegada ao poder como chanceler da Alemanha. Veja, Hitler não era, para estes, a face do mal. Era um líder carismático e idolatrado por muita gente. E isso porque não foi Hitler quem criou uma realidade antissemita baseada na ilusão da superioridade alemã, no ódio a minorias e em um nacionalismo que tinha como seus maiores inimigos comunistas ou qualquer simpatizante do marxismo. Pelo contrário, esse ambiente formou Hitler, embora obviamente ele tenha contribuído muito para reproduzir e ampliar esse quadro. Mas repito, Hitler e o nazismo são efeitos, não a causa. O antissemitismo tem raízes antigas e profundas onde hoje é a Europa. Surge ainda na Antiguidade com a acusação de serem os judeus responsáveis pela morte do Cristo, atravessa o período medieval e chega até o século XIX e XX disperso por vários países como Itália, Áustria, França, Rússia, Inglaterra, nos quais alguns judeus estavam fortemente associados a bancos, como os Rothschild. Ou seja, a Alemanha não era exceção. O ódio aos judeus era partilhado por diversos grupos, especialmente por serem, de modo geral e, obviamente com exceções, bem-sucedidos financeiramente, o que os fazia alvos fáceis como bodes expiatórios diante das crises do sistema capitalista. Lembrando que a afirmação da identidade nacional baseada em racismo também existia na Ásia e não vamos esquecer dos Estados Unidos da América, onde a segregação racial foi oficial até os anos 1960. Voltando à Alemanha, segundo o grande especialista Richard J. Evans, no livro A Chegada do Terceiro Reich, o pregador Adolf Stocker fundou o Partido Social Cristão que disputou as eleições da década de 1880 baseado no antissemitismo. No mesmo contexto, Max Liebermann foi um dos responsáveis pela petição nacional da retirada de judeus dos cargos públicos na Alemanha. Ernest Heinrich provocou confusões em uma vila na Pomerânia que culminou com o incêndio da sinagoga local. Esses poucos exemplos podem ser encontrados na página 63 de seu livro. Não podemos nos esquecer do renomado compositor Richard Wagner, também antissemita até sua morte em 1883, e também teve grande impacto a obra de Houston Stuart Chamberlain, que com seu livro As Fundações do Século XIX, publicado em 1900, apresentou uma história baseada na luta entre duas raças, germânica e judaica, pela supremacia, e uniu o antissemitismo ao darwinismo social, comum na época em diversos países. Portanto, o antissemitismo era comum na Alemanha e na Europa muito antes de Hitler, em pregações, jornais, livros e campanhas políticas. É importante lembrar que Hitler não tomou o poder em janeiro de 1933. Ele foi convidado por uma coalizão em um contexto de crise para fazer parte do poder. E vamos a alguns números das eleições da República de Weimar. Ainda segundo Evans, nas eleições de julho de 1932, membros do Partido Nazista receberam 13,1 milhões de votos e conseguiram 230 assentos no Reichstag, o parlamento alemão. E assim o partido se tornou o maior no poder, sendo que o segundo maior, o social-democrata, conseguiu 133 deputados. Isso está na página 363.
Pouco tempo antes, Hitler havia recebido 13 milhões de votos nas eleições para o cargo de presidente, 37% do total de votos, e isso com as características mensagens e postura radicalizadas, com dezenas de assassinatos na conta dos nazistas em embates com comunistas e hinos antissemitas cantados em plena luz do dia. Em algumas regiões da Alemanha, Hitler e os nazistas receberam a maioria absoluta dos votos. O nazismo surgiu em um contexto de profunda crise política e econômica, e só chegou ao poder devido à concordância de amplos setores da sociedade alemã, como membros das igrejas protestantes e católicas, empresários, camponeses e militares. E é importante enfatizar: a ameaça de subversão da ordem burguesa vinda das revoluções russas fizeram dos comunistas e de qualquer simpatizante do marxismo os primeiros e principais inimigos dos nazistas, antes mesmo dos judeus sofrerem perseguição sistemática. Comunistas e social-democratas, principais opositores do nazismo, foram os primeiros presos em campos de concentração construídos já no início de 1933, e isso com a concordância e tolerância de boa parte da população. Sempre houve oposição ao nazismo. Lutas, mortes e fugas, corajosos e corajosas não se curvaram ao partido, mas este só se manteve pelo forte apoio e pela tolerância de muitos outros. Todo o poder é partilhado e só se mantém se for legitimado. Portanto, Hitler foi perverso sim, mas não foi o único. E ainda hoje, 2024, os extremos baseados no ódio a algum grupo continuam ganhando espaço nos contextos de crise política e econômica. Não porque extremistas inventam ressentimentos, mas porque conseguem captar ressentimentos aprendidos e cultivados pelas pessoas. Portanto, cuidado! Cabe aqui um autoexame. Até a próxima!